Questão agora de características dentro do assunto de colóides e propriedades coligativas. Nós vamos dar um iniciozinho aqui, ó, características e propriedades. Química, questão 1, questão da Quali Medicina 2025-2. Fala o seguinte: em um hospital, uma equipe de farmacêuticos precisa preparar soluções intravenosas para pacientes, garantindo que estejam na concentração correta para evitar problemas de osmolaridade. Durante o processo, eles analisam, eles analisam como diferentes substâncias se comportam quando dissolvidas em águas, classificando as soluções de acordo com a composição e estudando os efeitos das propriedades coligativas, com a variação do ponto de ebulição e da pressão osmótica. Esse conhecimento é essencial para garantir a segurança e a eficácia dos medicamentos administrados. As propriedades coligativas das soluções dependem exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas e não da sua natureza química. Então vamos lá, o que são as propriedades coligativas? Propriedades coligativas, elas estudam o abaixamento de um solvente puro quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um recipientezinho aqui e nesse recipientezinho eu tenho água, certo? Eu tenho água aqui. Bacana. H2O. A gente sabe que a água ela vai ferver a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, ela começa a formar as bolhas e aí, chegando em 100 graus Celsius, começa a chegar formando bolhas e depois ela começa a evaporar. Agora, se eu for aqui e colocar aqui dentro, por exemplo, se eu colocar aqui dentro um sal que é um soluto não volátil, ou seja, não vai passar para o estado gasoso tão facilmente, né? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer é que a temperatura de ebulição aqui agora ele vai aumentar, porque eu adicionei a um solvente puro, solvente a água, que vai dissolver o NaCl. Como é que se chama esse estudo? Esse estudo se chama tonoscopia ou ebulioscopia, que estuda a variação de pressão, e crioscopia também, que é de congelamento. Então nós temos 5 propriedades coligativas. Primeiro, tonoscopia estuda o abaixamento da pressão de vapor de um solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Ebulioscopia estuda a elevação da temperatura de ebulição, o aumento da temperatura de ebulição quando há um solvente puro adicionado um soluto não volátil, formando uma solução, né? E crioscopia estuda o abaixamento do congelamento e a pressão osmótica. Ela estuda a pressão que é exercida quando você tem uma variação, né, de osmose, que vai passar do lugar mais concentrado para o menos concentrado. É isso aí? Então, nós temos aqui agora nós temos uma solução. Beleza? Bacana, meu fera. Vou fazer aqui do lado, porque a questão, ele fala o seguinte na questão, ó. Com base nessas afirmações, assinale a alternativa correta. E as alternativas estão relacionadas aos efeitos das propriedades coligativas. Eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado e vou dar uma microaulazinha para você agora de propriedades coligativas. Então, propriedades coligativas. Então, vamos lá. Propriedades coligativas. Beleza? Propriedade coligativa, Sadrão. Você escreveu, foi, tem razão. Propriedade coligativa. Então, as propriedades, eu já falei, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia. Então, o que a tonoscopia estuda? Então, primeiro, tonoscopia. Ela estuda a variação na pressão de vapor
quando há esse solvente puro, então tem aqui a pressão, tem aqui a temperatura. Então vamos supor, o vermelhinho aqui, ele é o solvente puro. E o azulzinho é a solução. Então, por exemplo, esse cara aqui, primeiro, vamos supor que seja um copo com água pura, certo? Com água pura. E o azulzinho seja uma solução, que agora, uma solução, eu taquei um sal nele lá e agora virou uma solução. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Se eu pegar aqui uma reta aqui, ó, você vai ver para essa pressão, que eu vou chamar de pressão 1, ele vai tocar aqui no solvente e ele vai ter uma temperaturazinha aqui, não vai? Beleza? E vai tocar aqui na solução. E aí eu vou ter uma pressão 2 aqui. O que é que eu observei? Que para essa mesma temperatura, quando eu coloco um sal, um soluto não volátil nesse cara, na água, o que acontece? A sua pressão diminui. A gente chama isso aqui de efeito tonoscópico. A mesma coisa acontece se eu pegar a mesma relação, aproveitando o mesmo gráfico. Eu vou até pegar o mesmo gráfico aqui, ó. Deixa eu pegar esse gráfico aqui para ver se a gente consegue. Deixa eu pegar esse gráfico aqui. Vamos ver. Vamos ter que desenhar de novo, fazer igualzinho. Ctrl C, Ctrl V. Então vamos lá. Vamos aqui para baixo agora. O segundo efeito é o efeito da ebulioscopia. O que é que acontece? Vamos supor que agora eu tenha aqui. Agora não está apagando. Não está apagando. O que foi que houve? Travou e eu não vou. Vou mostrar para você o que é, mesmo fazendo aula gravada, os percalços do seu dia a dia, tá vendo? Bom, eu vou parar o vídeo e venho já. Voltamos aqui com a nossa programação normal. Sandra, eu nem percebi. Pois é, né? Foi rapidão. Então, vou apagar aqui, certo? E agora eu vou apagar essa pressão. Eu já sei que eu tenho essa relação aqui. Beleza? Pronto. O que acontece com a temperatura de ebulição se eu colocar um soluto não volátil? Você observe que para essa mesma pressão, que agora eu vou chamar só de P, beleza? O que acontece? Vou apagar essa bolinha aqui, esse verdinho. Observe que para a água, aqui é o gráfico da temperatura, né? Para a água pura, eu vou ter uma temperatura aqui que eu vou chamar de temperatura 1. E aqui para água com sal eu vou chamar de temperatura 2. Observe que a temperatura 2, temperatura de ebulição da água com sal, é maior do que da água pura. Então, ebulioscopia estuda esse aumento, ó, o aumento que teve na temperatura de ebulição quando a um solvente puro é adicionado um soluto não volátil. Terceiro, Sandra, terceiro. O terceiro é relacionado ao congelamento. A gente chama de crioscopia. Então, o primeiro, tonoscopia. O segundo aqui embaixo, ebulioscopia. E o terceiro, crioscopia. Aí você vai ver que o gráfico, ele já é um sentido diferente aqui. Você tem a pressão em função da temperatura. Beleza? E aí eu vou inverter aqui o gráfico aqui, ó. Primeiro aqui vem o do solvente puro. E agora vem o da solução. Então, no primeiro, eu tenho água mais sal. E no segundo, eu tenho apenas a água pura. E aí é o seguinte, para uma mesma pressão, mesmo raciocínio, para uma mesma pressão, observe que eu tenho uma variação na temperatura de congelamento. Então, aqui eu tenho T2 e aqui eu tenho temperatura 2
temperatura 1. Observe que agora a temperatura 1, que é a do solvente puro, é maior. Ou seja, se a água congela a 100 graus, a 0 graus Celsius, se eu botar um sal, ela vai congelar menor que 100 graus Celsius. Pode ser menos 0,1, menos 0,5. Isso para qualquer solvente, tá, galera? Estou falando em relação ao solvente. Beleza? E a terceira, Sandão, a quarta propriedade. A quarta propriedade é a pressão osmótica, certo? O que é a pressão osmótica? Vamos supor que você tem um recipiente, certo? E esse recipiente tem uma membrana semipermeável aqui no meio. Vou subir um pouquinho. Eu estava na frente. E aqui você tem dois lados uma solução. Você tem aqui do lado uma água pura e aqui você tem uma solução, água com sal, NaOH, NaCl. O que acontece? Eu tenho partículas de sal aqui em água. A concentração é maior do lado de cá, né? Então, o que é que acontece? Naturalmente, o solvente vai passar da solução menos concentrada para mais concentrada. Para evitar isso, eu posso fazer uma pressão osmótica do lado de cá. Ou seja, botar aqui alguma coisa que impeça que esse volume aumente. Botar tipo aqui uma barreira. A gente está fazendo a pressão osmótica, o volume não vai ter como subir. Porque naturalmente, o que é que vai acontecer? Comparando os dois recipientes, naturalmente, você sabe que se o solvente puro vai sair do lugar da menos concentrado para o mais concentrado, você vai ter uma variação de volume aqui. Beleza? Então, ele saiu aqui da água pura e foi para a água com sal. E aí, essa pressão que evita esse aumento de volume, a gente chama de pressão osmótica. Ou ainda o seguinte, eu posso, por exemplo, vamos supor Fernando de Noronha, vamos pegar a nossa realidade aqui, né? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, como é que ele vai ter água potável, né? Ele recolhe a água do mar e aí ele faz uma pressão osmótica que reversa. O que é que acontece? Ele vai pegar e vai pegar esse lado de cá, né? Vou pegar agora a relação com isso aqui. Deixa eu botar para cá. Para ter mais espaço. O que é que vai acontecer? Você já sabe o que é pressão osmótica, né? O que é pressão osmótica reversa? O que é que vai acontecer? Vamos supor que agora eu pegue esse êmbolozinho e faço uma pressão aqui para baixo, empurrando ele. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer, meu fera, é que a água, o solvente que estava do lado de cá, vai passar para o lado de cá. Concorda comigo? Você tem aqui, ó, uma pressão osmótica reversa, onde o solvente está saindo a água, né? A água estava aqui, água com sal, está passando para cá, ou seja, está saindo do lugar mais concentrado para o menos concentrado. E é assim que consegue água potável, porque aí eu consigo tirar o sal da água, deixando a água pura, de maneira simples para você entender. Então aqui eu tenho a pressão osmótica, beleza? Isso é a pressão osmótica. Feito isso, agora podemos responder a nossa questão. E uma coisa importante, essas temperaturas de fusão e ebulição dependem da quantidade de partículas dissolvidas. Então, quanto mais concentrado, maior vai ser a temperatura de ebulição, por exemplo. Então, por exemplo, entre uma solução que tem, vamos supor, eu tenho uma solução aquosa de NaCl com 1 mol por litro. E eu tenho a outra mesma solução aquosa
com 2 mols por litro. Isso vai influenciar na tonoscopia, na ebulioscopia, certo? Na variação da pressão, certo? Então, vamos ler agora as questões. O efeito coligativo da redução da pressão de vapor ocorre apenas em soluções aquosas e não se manifesta em outros solventes. Está errado, pode se manifestar sim em outros solventes. A adição de um sólido não volátil em um solvente provoca um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição no ponto de congelamento. A gente viu ali, né? Mas vamos ler as outras, bora lá. A adição de um soluto a um solvente puro não altera suas propriedades físicas e químicas, pois apenas ocorre a diluição da substância. Afeta, sim, o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição, seu ponto de congelamento vai mudar. Então, falso. A pressão osmótica de uma solução depende apenas da natureza química do soluto, independente da quantidade de partículas. Não, quanto mais partículas, vamos voltar lá para o nosso... Eu vou ter que fazer uma pressão maior. Então, as partículas, como eu falei, é importante. Então, quanto mais partículas eu tiver dissolvido aqui, eu vou ter uma diferença de pressão osmótica. Beleza? Então, a quantidade de partículas interfere no efeito coligativo. Não esqueçam disso. Então, a pressão osmótica independe da natureza e sem depender da quantidade. A quantidade depende da quantidade, meu fera. Beleza? As propriedades coligativas variam de acordo com o tipo de soluto dissolvido, sendo mais intensas em soluções contendo substâncias orgânicas do que em inorgânicas. Não é o tipo de soluto, e sim a quantidade de partículas que eu tenho ali dissolvido. Então, o correto, como a gente viu, é a letra B. A adição de um soluto não volátil em um solvente provoca um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de congelamento. E está aqui no nosso gráfico. Sandrão vai mostrar para você aqui, ó. Os dois, né? Os dois. Vamos ver esse aqui. Vamos primeiro aqui para a ebulioscopia, que é esse aqui. Ó, há um aumento quando a água pura ferve a 100 graus Celsius. Quando eu botei água e sal, ela ferveu acima de 100 graus Celsius. E o de congelamento diminuiu. Ebulioscopia, efeito ebulioscópico, efeito crioscópico. Certo? Então, questãozinha. Demorou um pouquinho essa questão, mas foi importante para a gente dar essa microaula. Letra D. Letra B, desculpa.